12:01 para você, uma excelente tarde. Estamos chegando por aqui com mais uma edição do Pop News na Pop FM, a rádio oficial da Facita. Hoje é quarta-feira, o dia 19 de julho de 2023. Você pode entrar em contato com a gente pelo zap exclusivo aqui do Pop News, que é o 99823-7378. 99823-7378. Tem também as nossas redes sociais, Pop FM Brasil 90.9, Pop FM Brasil 90.9 e Edson Martins _ Pop FM, Edson Martins _ Pop FM. Você nos acompanha pelo radinho 90.9 ou pelo site, você pode nos assistir popfmbrasil.com. Previsão do tempo. De acordo com informações do Instituto Climatempo, hoje em Itaquarituba nós temos sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. A probabilidade de chuva é de 90%, volume estimado 3 milímetros. A temperatura máxima hoje em Itaquarituba pode atingir os 19 graus. Para amanhã, a previsão é de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, tempo firme. A probabilidade de chuva para amanhã é de 90%, mínima 11, máxima 22 graus. Destaques do dia. Nós vamos ter daqui a pouquinho ao vivo aqui no Pop News entrevista com os vereadores de Itaberá, Kelly Macedo e Agnaldo. Governo vai dar bônus de produtividade para reduzir filas do INSS. Endividados terão mais um programa para quitar suas pendências. Você vai ter também aqui no Pop News as informações do esporte, os resultados do futebol e os próximos jogos. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:03, antes de a gente iniciar a nossa entrevista com os vereadores Kelly e Agnaldo, vamos com informações aqui da nossa equipe de reportagem. Quem está com a gente é a Ana Lúcia Caldas. Governo vai dar bônus de produtividade para reduzir filas do INSS. Para reduzir as filas no INSS, os servidores vão voltar a ganhar o bônus de produtividade. Até junho, eram 1.800.000 requerimentos para serem analisados. Do total, 64% estavam na espera, além dos 45 dias do tempo legal. A medida provisória que cria o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social e retoma algumas ações emergenciais dos últimos anos foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O bônus vai ser pago àqueles funcionários que trabalharem além da jornada regular na análise de requerimentos de benefícios e na realização de perícias médicas, principalmente nos processos com mais de 45 dias ou com prazo final expirado. O programa vai durar 9 meses, prorrogáveis por mais 3. Quem é servidor administrativo do INSS vai receber bônus de R$ 68,00 por tarefa. Os médicos peritos, R$ 75,00 por perícia. Os Ministérios da Previdência Social e da Gestão e Inovação em Serviços Públicos vão editar portarias com metas e avaliação de acompanhamento e de alcance dos objetivos fixados. A ideia do bônus não é nova. Em 2019, o bônus de produtividade foi dado aos servidores também para reduzir as filas na concessão de aposentadorias, pensões e auxílios pelo INSS. Com a situação atual das filas, o governo resolveu retomar a prática. E quem quiser saber o tamanho e o perfil da fila do INSS, isso pode ser feito no portal da Transparência Previdência. O site é o gov.br/INSS. O Ministério da Previdência quer que até o fim do ano todos os processos sejam respondidos dentro do prazo legal de 45 dias. A retomada do bônus de produtividade vai custar R$ 129 milhões ao governo. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
Aí, 12:06, mais uma informação aqui da nossa equipe de reportagem. Endividados terão mais um programa para quitar suas pendências. Informações com o Sama El Gauri. Vamos com esta notícia também. A partir do dia 24 de julho, quem estiver endividado vai ter mais uma oportunidade de negociação além do Desenrola Brasil. É o Mutirão Renegocia. O objetivo é ajudar endividados a regularizar a situação financeira junto aos credores por meio de renegociação. Fora pensão alimentícia, crédito rural e imobiliário, todas as dívidas podem ser renegociadas, não só as bancárias, como acontece no Desenrola Brasil do Ministério da Economia. É o que explica o secretário nacional do Consumidor, o Adi Damus. Dívidas bancárias e dívidas não bancárias. Aquela conta de luz, carnê das Casas Bahia, tudo pode ser renegociado. Não há restrições de valor, não há restrições de renda, nem de endividamento. O Renegocia também tem foco nos superendividados, ou seja, quem não teria no mínimo R$600 para sobreviver se tivesse que pagar a dívida. Uma realidade para a maior parte da população brasileira. Por isso, o mutirão do Renegocia será permanente, segundo o secretário nacional do Consumidor. Mais de 70% da população brasileira está em condição de superendividamento. Enquanto tiver superendividado aqui no Brasil que queira se livrar dessa verdadeira mazela que arruína a sua vida, haverá processo de renegociação. De acordo com a Adi Damus, os PROCONs de todo o Brasil vão intermediar as negociações entre endividados e credores. Mas é possível também começar o processo pelo portal consumidor.gov.br. Segundo o secretário, o programa vai movimentar mais a economia do país enquanto as pessoas quitam suas dívidas. Isso faz com que as pessoas reconstruam a sua cidadania e faz com que, desde que obviamente ela volte a consumir de maneira racional, faz com que ela volte ao mercado de consumo. E isso obviamente vai movimentar mais a economia, sem sombra de dúvida. A iniciativa é da Secretaria Nacional do Consumidor, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. No portal do Ministério da Justiça, você encontra informações e orientações sobre o superendividamento no Brasil, além de dicas práticas para evitar e superar essa condição. gov.br/MJ. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. Entrevistas Pop News. Aí, 12:08, vamos iniciar a nossa entrevista aqui com os vereadores Kelly e Agnaldo de Itaberá. Estão com a gente aqui nos estúdios, entrevista ao vivo. Vamos cumprimentar inicialmente aqui a vereadora Kelly Macedo. Kelly, seja bem-vinda aqui ao programa, tudo bem? Oi, boa tarde, Edson. Boa tarde aí a todos os ouvintes da Pop FM. Uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. A satisfação é toda nossa. Agnaldo, seja bem-vindo também aqui ao programa. Tudo bem, Agnaldo? Oi, Edson. Boa tarde. Boa tarde à equipe da Pop FM. Agradecer o convite, né, para a gente poder participar dessa entrevista. Com certeza será uma entrevista dinâmica. É importante a gente estar aqui participando do Pop News. Tá certo. Vamos iniciar aqui a nossa conversa então com a Kelly para saber mais um pouquinho sobre a vida política dela. Kelly, conta pra gente sobre a sua trajetória política, quantas vezes vereadora, quantas eleições disputou? Então, Edson, 2020 foi meu primeiro pleito, né? Eu não tenho um histórico anterior. Sou servidora pública de Itaberá desde o ano de 2012 e acredito que esse histórico meu de serviço público me levou a isso, né? Você trabalha na área da saúde? Na área da saúde. Sou agente comunitário de saúde de concurso, porém em 2017 a 2020 eu estive na coordenação da saúde junto com o nosso atual prefeito. E assim, primeiro pleito foi abençoado, acredito por Deus, porque tudo que a gente faz na vida a gente tem que pôr Deus na frente. E estou vereadora desde 2020, se Deus me permitir, até 2024. E vamos, né? O ano que vem a gente vê o que ele tem aí reservado também para nós. E como que surgiu essa ideia sua de entrar para a política? Como que surgiu na cabeça? Vou me candidatar. O que aconteceu? Na verdade, eu sempre gostei. Eu sou filha de sindicalista, né? Então, meu pai e o meu avô sempre tiveram essa, né? Eu falo que a causa do povo, a causa do lutar pelo coletivo, sempre tiveram neles isso e cresci vendo isso. Aí, né, fui pro serviço público, eu morei 10 anos fora de Itaberá, morei em Sorocaba. No ano de 2012 eu retornei, né? Logo entrei através do concurso público na prefeitura e, assim, foi um caminhar, foi uma situação muito natural ao se, né, tem a
o planejamento político, surgiram convites. De primeiro momento a gente recua, acha que não, mas depois acabamos, né? Acabamos porque eu sou casada, então todas as decisões, né, em família. É em família, né? Tenho filhos, todo mundo tem que estar em comum acordo, porque a gente sabe que mexe com a vida de todo mundo ali na casa. E fomos daí pra luta e deu certo. Fala um pouquinho pra gente sobre seu trabalho durante a campanha. Como é que foi o seu contato aí com o povo de Itaberá? Como que foi a eleição sua? Em que colocação você ficou na eleição? Então, na verdade, na colocação eu fiquei bem atrás. Eu entrei por causa da questão partidária, né? Lá nós somos em 9 vereadores, eu fui a 9ª eleita. Sou do Partido Republicanos. Então, a gente teve no partido uma votação expressiva lá, a qual conseguiu pro partido 2 cadeiras. Então até teve, né, por questão da lei eleitoral, pessoas mais votadas do que eu que ficaram por fora por questão do partido. Eu tive 259 votos. Assim, a campanha, Edson, eu falo que foi uma experiência assim, inesquecível. Eu sou um pouco tímida. Eu tenho um pouco de dificuldade em ir até as pessoas. Gosto muito de atender, de conversar, mas desde que a pessoa vem até mim. Eu entrei, como eu disse, um consenso familiar ali, e o meu marido falava, você tem que ir pedir voto, tem que ir. Eu via outros colegas que estavam trabalhando na rede social, o Aguinaldo mesmo trabalha muito bem em rede social, eu queria fazer aquilo também, mas também ficava meio travada. Meio travada. Isso aí, fui pra luta, né, sem muito recurso, com papel, o meu carro e a cara e a coragem. Fiz, eu acho que uns 70% do município, não consegui fazer tudo. Mas andei bem e tive aí, né? Eu acredito que ainda fui muito desacreditada por ser mulher, uma primeira eleição. Existe isso ainda, né? Infelizmente. Existe. Assim, né? Tinha comentários, mas ela não vai ganhar a primeira eleição, não tem chance, não vou votar. Então, eu acredito que, né, o futuro ano que vem, a gente já tenha vencido esse obstáculo. Mas a campanha realmente é uma experiência aí que só quem sente mesmo, quem tá ali na pele pra... Você falou sobre a timidez. Tem gente que já falou para mim o seguinte, eu já participei de campanhas, sou tímido também. No comecinho da campanha tem aquela vergonha de sair, depois que vai se aquecendo ali, a pessoa nem vê a hora de chegar outro dia para ter o contato com o povo. Aconteceu com você também ou não? Aconteceu. Eu dei início no meu trabalho, eu moro na zona rural de Itaberá, no bairro do Tomé. Ali a gente tem cerca ali de 70 famílias, 100 e pouquinhas famílias. E assim, eu comecei no meu bairro, nos conhecidos, para dar uma esquentada, como diz você, né? Aí pra gente sair. Aí fui pros bairros em torno, né, do entorno ali, nós somos em 7 bairros mais próximos ali. E depois aí para os lugares mais longes e por último a cidade. Ali na cidade a gente, né, sentiu um pouco mais de dificuldade, mas mesmo assim ainda consegui andar bem. A gente, não sei se por ser uma primeira campanha, não tive assim rejeição, não enfrentei nenhum obstáculo nesse sentido. Acredito que quando a gente já está na política, né, uma segunda eleição, já vão ter reclamações, né? Você já está sendo testada, né, Kelly? Já estou sendo testada. Já vão ter cobranças que, de repente, coisas que a gente, né, não consegue não consegue atender da maneira que o cidadão espera. Então, já acredito que seja um pouco diferente. Mas foi tudo bem, graças a Deus. Kelly, a gente sabe que Itaberá é uma cidade do interior também, né? Com relação, assim, ao contato no período de campanha, existe uma diferença entre o povo do sítio, o povo da cidade, ou é tudo igual? Na sua opinião? Assim, acho que o povo nosso é muito acolhedor. O que acontece? Na zona rural, a gente consegue encontrar mais as pessoas, né? Tem vários bairros, tem muitos aposentados. Na cidade já é uma outra realidade. A pessoa trabalha, né? Às vezes estuda. Então, a gente tem essa dificuldade de encontrar a pessoa na casa. Na zona rural, às vezes, assim, não todo mundo, mas pelo menos uma pessoa tá ali para receber. Algumas casas não, né? Algumas casas todo mundo sai para trabalhar. Mas eu acho que mais nessa situação. A cidade é mais difícil por isso. É mais difícil de encontrar a pessoa. Acesso às pessoas. E você, né, como mulher na Câmara, com certeza se sente bastante feliz, né? É importante essa presença feminina na política, né, Kelly?
eu defendo, essa é uma causa que eu defendo desde o início, né, da representatividade feminina. Porque eu falo assim, a gente não é melhor do que os homens de maneira nenhuma. Foi tanto que Deus criou o homem e a mulher para se completarem. E na política são todas as decisões tomadas. Então acho que a gente tem que ter ponto de vista dos dois lados, né? Tem pautas que a gente que é mulher vai saber ver de uma situação, vai saber defender de uma maneira que talvez o homem não consiga. Por vivência, Mas assim, eu entrei sozinha, fui a única mulher a entrar de primeira. Aí depois, no segundo mês, teve a situação de que um dos nossos vereadores renunciou. Aí veio mais uma colega a somar na Câmara. Mas a gente vem de um mandato que não tinha mulher nenhuma lá. E eu falo assim, que a minha expectativa para 2025 é que tenha mais. Por mais que às vezes não seja eu, mas que Itaberá não perca essa representatividade. Legal. E como que é a ajuda da família? Você falou que para entrar na política, né, teve a conversa aí com a família, tá? O pessoal deu apoio. Mas você é dona de casa, você deve ser mãe também? É mãe? Falo assim, eu sou filha, né? Tenho os meus pais vivos, já com 79, 78 anos. Ajudo também no que eu posso, né? Eles, no cuidado ali, de médico, essas coisas. Sou esposa e sou mãe, tenho 4 filhos. E trabalha na saúde também, né? Trabalho na saúde. Como é que é conciliar tudo isso? A família ajuda? Ajuda, tem que ajudar, né? O maridão lava os pratos lá? Ele é o cozinheiro. Cozinheiro, tá bom. Mas tem que ajudar. Fala assim, se a gente não caminhar junto, não dá certo. Não funciona, né? É vendo as prioridades aí do dia e tentando levar da melhor maneira, conciliando tudo. Legal. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a vereadora Kelly de Itaberá. Vamos conversar também com o vereador Aguinaldo. Aguinaldo, vamos contar um pouquinho da sua história também, como que é a sua trajetória na política, quantas eleições, quantos mandatos. Fala pra gente, por favor. É isso aí, Edson. Na verdade, eu estou no meu segundo mandato, né? Em 2012, pleitei a primeira candidatura a vereador. Tive 354 votos, porém não fui eleito. Aí, amadurecendo melhor, em 2016, continuei o trabalho. Fui eleito o vereador mais votado do município naquela eleição. Assumi a presidência da Câmara. Aí, fiquei 2 anos na presidência, voltei como vereador. E agora, em 2020... fui o segundo mais votado, com 533 votos. Houve algumas mudanças de partido durante esse período. Fui candidato pelo PV, pelo PDT em 2016, quando eu fui mais votado, e a gente conseguiu fazer 3 cadeiras do partido. Eu e mais 2 colegas vereadores pelo PDT. E em 2020 fui eleito, né, pelo PL, onde eu tive 533 votos. E estamos aí na luta, né? A política deve fazer parte do dia a dia de todos os cidadãos, é importante isso. E estamos aí trabalhando a cada dia mais para conseguir trazer uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Então você foi presidente da Câmara já de Itaberá, uma experiência também legal, né, Aguinaldo? Sim, Edson, com certeza, porque na verdade a presidência da Câmara em si não é apenas um cargo, é um cargo além do cargo político, sendo vereador, tem as mesmas atribuições e compromissos que os outros vereadores têm, porém exige uma atenção maior na parte administrativa. A administração, a gestão da Câmara Municipal é importante, né? É uma experiência enorme. Como você falou, foi um aprendizado enorme. Fiquei em 2017 e 2018, um período que deu para aprender bastante, juntamente com os funcionários, com os demais vereadores, isso é importante. E com relação às campanhas, de uma campanha para outra, você sentiu diferença, se soltou mais, como é que foi? Olha, Edson, a campanha, na verdade, a primeira, ela dá aquele friozinho na barriga, a gente, né, tentar ter aquela entrada com a população. Eu trabalhava na recepção da Santa Casa, então já tinha, né, um contato popular. Porém, quando você vai na casa de um cidadão, né, na zona rural, na cidade, pedir o voto, aí você tem aquela uma pressãozinha interior que você tem. O pessoal pede bastante, reclama bastante. Bastante, até porque eles acreditam, né, que você vai ser a solução de todos os problemas, né? E na política não é bem assim. Tem as limitações do vereador, então o vereador não executa, né, como a gente já havia falado, mas consegue contribuir de alguma forma, sim. Mas na segunda campanha, aí já deu mais, a gente consegue se soltar melhor, porém a responsabilidade é ainda maior, é uma reeleição. Há 4 anos você estava pedindo o voto, você foi eleito 4 anos, agora numa candidatura de reeleição, você tem que apresentar os seus feitos, né? Tive facilidade, porque a gente sempre trabalhou bastante lá, e aí já dá aquela quebrada no gelo. Mas na terceira, que eu fui o segundo mais votado, que foi a última em 2020, aí a gente teve bastante pressão, porque daí a gente já não é novidade mais.
né? As pessoas procuram sempre renovar, batem bastante na tecla, principalmente com as redes sociais. Isso ajudou bastante, né, na questão de divulgação. Porém, a população ela bate mais na tecla de renovação. Vamos mudar, vamos trocar todos. Sempre tem isso. Porém, a gente vê que o trabalho do vereador ele é incansável na Câmara, né? Ele contribui de alguma forma para a gestão do município, né? Porque o prefeito ele trabalha bastante, tem bastante contato, bastante vontade de trabalhar. Porém, se não tiver uma Câmara parceira, os vereadores atuantes e que contribuam, fica mais difícil. Então, isso ajudou bastante também essa parceria entre nós. E você também trabalha na área da saúde? Isso, Edson. Eu sou motorista de ambulância também de concurso, assumi o concurso em 2018, em abril de 2018. E de certa forma também a questão do funcionalismo, por estar em contato com funcionários todos os dias, eles se tornam a cobrança maior, e com razão, né? A gente tá lá para tentar ajudar e resolver os problemas. Então eu sou também funcionário de carreira, né? Motorista de ambulância, e a gente tá conseguindo, né, conciliar, né, bem o mandato de vereador com o cargo, né, de motorista. Isso é importante, né, conseguir conciliar, dar conta de tudo, né, porque tem bastante demanda, a cobrança é bastante, né, a correria diária, pessoal é bastante, mas a gente consegue conciliar, Edson, isso é importante. Legal. O Aguinaldo, no caso você falou, né, sobre os trabalhos aí dos vereadores. E ontem mesmo eu estava conversando com um vereador e no caso ele falou assim, a gente faz algumas coisas, mas nem sempre as pessoas veem aquilo que a gente faz. Você sente dificuldade nisso também, de ter o seu trabalho reconhecido ou não? Como é que é a divulgação sua? Então, na verdade eu trabalho bastante em rede social, desde o primeiro mandato, né, a gente tá trabalhando bastante em rede social, isso me ajuda bastante. É que a vereadora Kelly mencionou, o uso da rede social é muito importante, você consegue expor melhor as suas ideias. Às vezes a pessoa fala assim, mas alguma matéria não teve nenhuma curtida, teve 10 curtidas. Isso não é muito relativo, porque nem sempre a pessoa que vai ver a matéria, ela vai curtir a sua matéria, né? Então, na verdade, o importante é conseguir expor de alguma forma as redes sociais, que movimenta bastante, todo mundo pode tem ficar hoje preocupado com as curtidas, né? Não, talvez a pessoa não curtiu, mas botou seu trabalho. Exatamente, isso é importante, né? A população acompanhar, né? Não precisa curtir, não precisa compartilhar, mas faça a sua parte, acompanhar a política está na vida, né, de todas as pessoas diariamente, então é importante que as pessoas acompanhem a política. E o meu trabalho na rede social, eu gosto de expor bastante as minhas indicações, os meus pedidos, os meus ofícios, solicitando recursos para o município, alguma decisão de alguma votação ou outra, é importante, né? Para a pessoa ver que a gente está trabalhando ali e tudo. Apesar das sessões de Câmara ser transmitida ao vivo, o importante é a gente usar as redes sociais pessoais para estar compartilhando isso também. E como é que você avalia essa questão da participação da população de Itaberá nas sessões de Câmara? O pessoal vai até a Câmara, assiste pela internet, como é que é a participação na sua opinião? Nos últimos anos eu percebi que melhorou bastante o acompanhamento. Às vezes a pessoa nem acompanha online, mas ela acaba assistindo depois, né, a sessão para estar acompanhando. Tem também os canais oficiais da Câmara Municipal que dá essa publicidade, porém ainda falta muito para a população chegar no nível que a gente espera, de participar efetivamente na política, né? Até que ponto eu, como eleitor, cidadão, posso contribuir com a política. Então é importante a participação, questionar, buscar conhecimento, porque muitas vezes a internet ajudou bastante, mas tem o fake news, né? E muitas pessoas deixam se levar pelo fake news. Então buscar informação a fundo, né? Como que foi, o que é o projeto, né? Na prática. Às vezes um projeto, a formalidade do projeto, ela acaba não tendo muita clareza para o eleitor. Mas o eleitor também, às vezes, ele acaba, o cidadão acaba criticando de alguma forma, porém não busca a fundo o que realmente, né, dizia o projeto, como que vai funcionar na prática. Então é importante a participação, mas eu acredito que com o passar do tempo a rede social é importante e vai trazer, né, a população mais próxima da política. É importante isso. Tá certo. Já a gente volta a conversar mais um pouco com você, Aguinaldo. Kelly, com relação assim ao trabalho seu ser divulgado, reconhecimento da população, você se sente valorizada como vereadora? Assim, eu acho que eu tenho melhorado. Vamos pensar, como eu falei para você, eu vim de uma eleição que eu acredito que eu fui um pouco desacreditada, até mesmo porque a gente, né, soube dessas situações. Chegou até você então? Isso, mas hoje eu posso dizer que eu já sou reconhecida no município como Kelly vereadora. No início eu não era, entendeu? Mas hoje já tem todo esse trabalho, né? Não só de rede social, mas também do boca a boca, né? Da gente tá lá na Câmara, então hoje eu tenho esse reconhecimento. Mas é uma coisa que é difícil, não é fácil não.
Você não fica, tem horas frustradas, assim, fiz um projeto legal, uma indicação legal, um requerimento legal e não chegou até a população. Chega a acontecer isso ou não? Acontece, acontece. Eu acho que, mas isso vai um pouco também da gente, né? A gente tem que saber expor, saber levar, principalmente, assim, pro nosso ali, né? Pro nosso eleitorado, mas para as pessoas que estão perto da gente, porque multiplica, sim, né? Sim. As coisas multiplicam, então a gente tem que estar muito, sempre, além da rede social, a gente tem que estar conversando muito com as pessoas também. É o boca a boca. O boca a boca, porque às vezes eu converso com uma pessoa, mas aquela pessoa, ela multiplica ali para mais uma ou duas, e assim as coisas vão caminhando. Até eu tenho agora um projeto que foi de iniciativa minha, da questão de medicamentos, né? Já é uma legislação federal, a logística reversa, né? Que cada farmácia tem que recolher o medicamento vencido, mas no município a gente começou uma ação do município recolher, fazer esse, para não ter o descarte no lixo, o descarte no lugar incorreto. E assim, foi uma coisa que a prefeitura fez divulgação, teve campanha, teve tudo, mas eu vejo hoje as pessoas, às vezes, assim, comentando. Então a gente vê que caminhou, entendeu? Legal, muito bom isso. E no caso, você, como servidora da saúde, procura trabalhar mais para a saúde ou dá para trabalhar assim por todas as áreas do município lá de Itaberá? Como é que é? Eu falo assim que eu tenho, não que eu tenha mais acesso à saúde, mas eu tenho mais experiência na saúde. Né? São aí 10 anos. Eu falo que o período que eu fiquei, que eu estive na coordenação, foi um período que somou muito para mim, tanto quanto profissional como pessoa, porque a gente mexer com o ser humano na doença é muito difícil, né? E a saúde a gente trabalha. Hoje não, hoje eu trabalho prevenção, mas quando eu estava na secretaria, assim, a maioria das pessoas que eu atendia já eram mesmo que já estavam doentes, que já estavam precisando de um socorro, que a gente tinha que encaminhar as coisas da melhor maneira. Mas assim, na saúde, então, eu tenho mais essa facilidade. Você conhece bem a área, né? Conheço bem a área, mas a gente tem que abrir o leque, não dá para ficar naquilo. Hoje, eu sou de zona rural, então uma pauta que chega bastante para mim é a questão das estradas. Nosso município, ele é extenso, ele tem mais de 3.000 quilômetros de estrada rural, então a gente acaba tendo bastante reivindicação enquanto a isso, né? E assim, eu falo que as minhas duas pautas são essa. Acompanho também a educação, porque como mãe eu acho que é mais do que uma obrigação, né? Mas as principais pautas são a saúde e a parte de estradas rurais, infraestrutura aí que a gente tem mais. Eu falo assim que a população acaba procurando mais a gente. Você falou sobre esse projeto seu aí, logística reversa, né? Tem outros que você destacaria pra gente, projetos, indicações, requerimentos? Então, assim, eu até não trouxe dados marcados, né? Mas de iniciativa eu tive esse do medicamentos, né? Que é desse ano, recente, é uma coisa que a gente está trabalhando. Alguns que a gente faz por indicação ainda não aconteceram, mas tanto eu quanto o vereador Aguinaldo, uma pauta que a gente leva, a gente está aguardando, porque tem coisa que a gente pode legislar, tem coisa que não. Aí a gente faz o pedido para o executivo. A gente no município, a gente não tem ainda a questão do tratamento fora do domicílio, que é aquele auxílio que, vamos pensar, uma pessoa que faz hemodiálise, ela tem um auxílio financeiro mesmo. Então essa é uma indicação que a gente fez recente, mas para que o executivo elabore a lei para a gente estar... Indicação sua? É minha, é minha. Assim, tem na Câmara do primeiro ano, a gente instituiu lá um órgão que assim é importante para a representatividade, que é a Procuradoria da Mulher, né? A gente não, como eu falei para você no mandato anterior, a gente não tinha mulheres, hoje a gente tem a Procuradoria que faz atendimentos em diversos situações da mulher, orientação, né? A gente tem a vereadora Patrícia lá hoje, que ela está trabalhando isso, ela está, né, trabalhando a parte com o Sebrae, ali do empreendedorismo, né? Ele conseguiu levar para o bairro dela ali através da Procuradoria. A gente atende, infelizmente, casos de violência também, encaminha, né? Porque a gente não pode ficar com atendimento, a gente tem que acompanhar e encaminhar. Mas, assim, são mais essas pautas. No caso, você falou sobre zona rural, sobre estradas, dos pedidos todos que você manda aí pro prefeito Alex, indicações, você é atendida na maior parte, como é que é? Assim, eu falo que tudo impossível, né? Porque eu imagino que também o executivo tem uma demanda grande. Mas, assim, a gente tenta trabalhar da melhor maneira.
levando aquilo que é prioridade. Às vezes você leva lá 1, 2 indicações, 1, 2 ofícios, pedido de estrada. Não vai conseguir atender os 3, mas a gente tenta pelo menos colocar ali, eles têm um cronograma de estrada, né? E colocar priorizando mesmo a situação que é mais urgente. Assim, a gente tem uma situação, é lógico que não são todas as indicações, não são todas as reivindicações que são atendidas. Mas eu particularmente, eu até entendo, porque eu penso, nós somos 9 vereadores, né? Então, se cada um faz 3, 4 pedidos por semana, é uma demanda grande. Exatamente. Por mais que a gente saiba que é necessidade da população, a gente também entende que às vezes não é atendido naquele momento, às vezes é atendido num outro momento, mas a gente vai tentando ali equilibrar mesmo, sabe? As situações. Ô Aguinaldo, no caso das ações suas, não são só na saúde, né? Você também tem o leque aberto aí para outros setores lá de Itaberá. Sim, Edson, assim como a vereadora Kelly falou, todas as áreas, né, as demandas são imensas, né? Diariamente, toda hora chega mensagem, ligação, rede social, então as demandas são bastante. E não é só uma demarcação de rua, iluminação pública, pavimentação asfáltica, coleta de lixo. Enfim, esses são os básicos, né? Que o poder público ele já tem que dar condições. Porém, a indicação do vereador certamente contribui. O vereador não está simplesmente só solicitando por solicitar, e sim para atender, né, uma demanda popular, que a população itabereense espera. Então a gente sabe que tem as demandas, né? E as minhas ações é voltada também bastante para a área de saúde. E a gente tem buscado atender essas demandas, atender a expectativa do cidadão itaberaense. Recentemente eu apresentei algumas indicações, algumas delas já atendidas, e a gente entende também que o executivo, a demanda dele, além dos 9 vereadores, também tem a demanda dos secretariados, funcionalismo, tem a demanda popular que chega diretamente até ele ou através do canal, né, um DOC, que é um sistema da prefeitura que protocola, o cidadão tem o acesso na palma da mão também, que pode fazer a sua solicitação. Então já é direto online isso? Direto online, ele vai fazer o protocolo online, é rápido, faz o primeiro cadastro, que é um pouquinho demorado, mas ainda leva aí 3, 4 minutinhos para fazer o cadastro. Aí as próximas vezes só entrar com o login e fazer a solicitação, seja iluminação pública, pavimentação, água, esgoto, algum serviço público que está faltando, ele pode solicitar e o setor de protocolo encaminha para o setor responsável, que são os secretários, e esse pedido entra no cronograma e ordem de serviço também. Isso ajudou bastante. Com relação aos atendimentos, mais atendimentos realizados pelo prefeito ou não? Como é que é a situação? Então, Edson, graças a Deus a gente tem uma boa relação, né, com o executivo, o secretariado. A gente entende que a demanda é bastante alta, a gente entende que todos os setores trabalham bastante, porém a gente vê que está sendo atendido, né? Tem algumas demandas que a gente apresenta, principalmente na área da saúde, que são coisas necessárias que precisam ser atendidas com uma mais urgência. Porém, a parte burocrática, a contratação, por exemplo, né? Eu tinha apresentado uma indicação lá para a contratação de um neuropediatra, que não tinha, também uma briga da vereadora Kelly por morar próximo da escola de estado, onde tem muitas pessoas que procuram, né, o serviço de saúde, e não tinha essa especialidade. Aí eu apresentei a indicação, aí passou um período, né? Conseguiram atender. Hoje tem o neuropediatra atendendo lá. Ainda na área da saúde, eu indiquei também que tivesse uma ala exclusiva para atendimento de pediatria no hospital com o profissional pediatra. Então também, coincidentemente, a Kelly também já tinha uma conversa sobre isso, né? Porque falta pediatra. Por outro lado, a especialidade é um pouco difícil de se encontrar. Toda a região tem sofrido bastante com isso. Mas são pedidos que ele tem sido, né, atendido. Então isso é importante. O Kelly, no caso, como é que tá, assim, o relacionamento de vocês, principalmente seu aí, como vereadora, com o prefeito Alex? É oposição, não é oposição? Como é que é? Conta pra gente. Olha, Edson, acho que eu posso falar pelos 9, Itaberá, a gente não tem oposição, não aquela oposição que eu falo assim, aquela ferrenha, aquela que, independente da pessoa tá fazendo bem ou mal, ela é oposição. A gente conversa, né, a gente se alinha ali, é lógico que cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua maneira de pensar, de enxergar as coisas, mas no geral, o prefeito, quando tem alguma coisa que ele entende importante para o município, ele leva para a Câmara, ele explica. Então a gente tem um relacionamento aí, vamos pensar, pacífico, não tem briga não. A gente, lógico assim, a gente às vezes não concorda com tudo, mas a gente também não é
Vocês são flexíveis no caso. Flexível, a gente tem que entender, né? Eu penso assim, o prefeito, ele foi eleito pela população, nosso prefeito acho que foi eleito com 80%, né, Gnaldo? Então, ele tem aí, e foi ele, a chave da cidade foi entregada para ele. A gente tá ali para quê? Para auxiliar, né? Para estar levando as nossas indicações, para fiscalizar, sim, porque não é porque também ele é o prefeito que ele pode tudo, a gente tá ali para ver se o dinheiro público está sendo usado da maneira correta, né? Mas a gente também não pode fazer aquela oposição boba, não é isso. Isso daí eu sou oposição por oposição não funciona. Não. E graças a Deus a gente não tem isso em Itabirá, entendeu? A gente tem às vezes pontos de vista diferentes, qual são conversados, discutidos, mas não essa situação de porque fulano fala, eu sou contra. Não, isso daí não tem, não. O Kelly, no caso, quais são as maiores necessidades de Itaberá, da população de Itaberá aí na sua opinião? O que você tem em mente aí, né, em termos de luta para esse restante de mandato, por um eventual outro mandato que você tiver, o que você pensa com relação às maiores necessidades ou necessidade de Itaberá? Então, eu falo assim, Edson, que tem coisa que a gente vê como necessidade, a gente vê como necessidade possível, e tem coisa que a gente vê como necessidade, mas a gente sabe que é sonho, né? Tem muitas coisas que a gente sabe que, por enquanto, não dá para a realidade do nossa município. Vamos pensar, nossa saúde melhorou muito, né? Eu acompanhei essa trajetória da saúde. A gente não tinha um aparelho de ultrassom, hoje nós tínhamos aquele aparelho de raio-x que era da chapa ainda, sabe? Hoje é digital. Então tem muitas melhoras. Hoje em dia a gente tem muitas reclamações ainda na área da saúde. Eu acho que isso daí a gente não vai conseguir sanar, mas eu acho que tem coisas que dá para melhorar. Que nem o Agnaldo falou, atendimento pediátrico é uma das coisas que a gente tem tentado conversar, tem feito indicações para, se não conseguir um plantonista, mas pelo menos que tenha todo dia o profissional ali no município. Outra questão, né, na área da saúde são os exames de alta complexidade. Eu tenho encaminhado pedidos de emendas, porque a gente sabe que por mais que a alta complexidade ela seja obrigatoriedade do Estado, a demanda está no município. O cidadão é nosso, está ali na nossa porta, então o prefeito nosso tem um olhar muito grande para isso também, tanto que é uma das gestões que está realizando cirurgia aí, uma, né, atrás da outra, está resolvendo o problema, mas a gente tem ainda uma série de exames como ressonância e não tem a vaga no estado. E a gente sabe que o município também não comporta um aparelho, nem tomografia, nem ressonância. Qual que é a demanda lá? Demanda reprimida que vocês falam na saúde, né? Qual que é a demanda reprimida? Olha, eu não tenho a lista atual agora aqui para você, mas tomografia a gente consegue, assim, até, você sabe que está caminhando, a gente percebe que a pessoa vai. Ressonância tava assim, tipo uma fila de espera 70, 80. Hoje não sei qual que é o atual da Secretaria de Saúde, né? Mas tem algumas outras especialidades também, oftalmo, a gente sabe que tem uma fila grande. Então tem várias, a saúde tem assim essa demanda reprimida. O que a gente tenta fazer? A gente tenta buscar soluções, que nem um exame, se você conseguir um recurso aí de 100 mil, quantas ressonâncias a prefeitura não pode custear com esses 100 mil, Muita né? coisa, São né? lutas que a gente tem. Outra situação é infraestrutura, né? A gente tem um município ainda, eu falo assim que essa é uma coisa que eu tenho ido atrás desde o início, ainda não tive êxito, mas a gente espera que uma hora venha. Eu falo que o setor público é tudo muito vagaroso, é engessado, então tem as burocracias. A gente tem falta de saneamento. Vamos pensar o bairro que eu moro lá, a gente não tem esgoto, a gente tem água tratada, mas não tem esgoto. É uma pauta que a gente está correndo atrás para solucionar. A gente sabe que tem bairro que não tem água tratada, que precisa disso. E a questão de lajotamento, né, o recalhe, o asfalto. Eu tenho uma pauta que dos 2 distritos lá que a gente está muito em cima, porque na final da gestão passada do governo estadual tinha até saído a licitação da questão das vicinais, de uma vicinal nossa lá, ITB 01, que ela liga 8 bairros. ITB 01. E ela tá assim, até nós passamos hoje lá, falei, Agnaldo, tá, né, vergonhoso para nós, mas é uma situação que depende realmente do estado. E a gente tá indo, cobrando, eu peço, eu falo assim, não tenho ego. O Agnaldo até comentou com você no começo que antigamente tinha vereadores que não podiam viajar junto. Eu não tenho. Se tem um vereador que está indo para São Paulo, dá uma cobradinha lá para mim, tá assim, não tenho isso. Eu acho que a gente tem, porque é por município. Faz a força. Ajuda. Então a gente tá atrás dessa demanda que estava até licitada já pelo DR, com a troca de gestão ali, meio que travou. Então a gente tá atrás disso. E se, né,
Deus preparar, vai dar certo. Tem que dar certo, porque realmente tá um trecho ali meio complicado. Precisa realmente. Precisa. Ô, Aguinaldo, você com o prefeito, como que é aí a situação? A relação, apoio, como é que é? Graças a Deus é bem parceira mesmo a relação, né, entre o meu mandato, o prefeito, a gente desde 2012, né, a gente tem essa parceria, perdemos junto em 2012, aí em 2016 ganhamos junto, ele foi eleito pelo seu primeiro mandato de prefeito e eu o primeiro mandato de vereador. Aí em 2020 continuamos essa parceria e tem dado muito certo. A relação da gente é muito boa, graças a Deus, bastante pedido sendo atendido. Alguns sempre a gente tem que dar aquela cobradinha, né, com sabedoria durante as sessões para que seja atendido, porque eu sempre falo na Câmara, nas sessões, na verdade não é pedido do vereador. O vereador, ele é um instrumento, ele é uma pessoa, né, que está ali investido no cargo de vereador para representar a população. E é importante levar essas demandas para o prefeito. O prefeito, ele tem os projetos dele, tem os compromissos de campanha dele, que ele vai ter que executar, né? Ele vai tentar executar o máximo que ele conseguir. Porém, no decorrer do mandato, né, de um cargo, vai surgir as demandas, né, no dia a dia. Aí são demandas que a gente tem levado para ele, mas graças a Deus tem atendido bastante, né? E tem atendido a expectativa da população também. No caso, no dia a dia, assim, o que a população de Itaberá pede mais para você? Ô, vereador Aguinaldo, a gente precisa disso, precisa daquilo, como é que é? Quais são os pedidos mais frequentes para vocês? Olha, a parte de assistencialismo mudou bastante, a parte social mudou bastante. Por quê? Porque antigamente tinha aquela velha e política, né, maneira de fazer política com assistencialismo. Hoje mudou bastante. Por quê? Abriu oportunidades de emprego. A gente sabe que não só Itaberá, mas toda a região não é mil maravilhas na questão de ofertas de emprego. Porém, a gente viu que tem muitas empresas aguardando vagas, profissionais para trabalhar com vagas abertas, disponíveis, porém não são ocupadas. As pessoas, alguns acabam optando por algum benefício social do que se empregar e entrar no mercado de trabalho. Então, essa demanda da parte social diminuiu bastante. Ainda tem os pedidos de gás, pagamento de água e luz, cestas básicas, mas igual eu falo, nós enquanto vereadores, enquanto agentes públicos, nós temos que fazer o sistema funcionar. É uma engrenagem. Para isso existe o serviço social. O serviço social, ele não tem que fazer tudo que o cidadão pede, mas ele tem que fazer dentro das possibilidades dele, dar aquela condição, mesmo que provisória, mas dar uma assistência para aquela pessoa naquele momento. Porém, surgiu uma vaga de emprego, opa, vamos lá, tem um emprego aqui. Vamos preencher. Né? Vamos preencher. Tem um pedido meu que foi atendido também recentemente, até que a prefeitura elaborou um projeto de lei e acabou vindo para a Câmara, da parte do social, o Itaberá Social. Eu fiz uma solicitação para um apoio, igual o Bolsa Trabalho do governo do estado, mas municipal. Aí o prefeito pensou com carinho, o secretariado mandou o projeto para a Câmara. É uma bolsa, né? Itaberá Social, uma bolsa de R$700 para até 100 pessoas, que vai trabalhar 6 horinhas por dia na prefeitura e vai ter esse auxílio. Muitos desses atendidos, né, desse pessoal cadastrado, eles já faziam parte do assistencialismo. A prefeitura já estava ajudando ele de alguma forma. Então agora está ajudando além com um valor um pouco maior, mas também vai ter a contrapartida do trabalho 6 horas por dia. Isso foi importante. O Aguinaldo, com relação às maiores necessidades de Itaberá, a gente ouviu a vereadora Kelly, você colocaria mais algumas, tiraria algumas, concorda com ela, como é que é? Concordo 100% com a vereadora Kelly, assim como os demais vereadores também têm apresentado as demandas lá. Chega demanda todo dia, porém a gente tem as prioridades. Eu vejo assim que uma das demandas que tem sido cobrada com muita frequência é a parte da saúde, né? Principalmente no que se refere aí ao atendimento pediátrico, né? A gente infelizmente ainda está refém do Estado no sentido de conseguir uma vaga cross, um encaminhamento de urgência e emergência de um paciente. Às vezes ele está sendo atendido pelo ambulatório, porém as vagas são muito demoradas. A Kelly trabalhou um bom tempo nesse setor e ela sabe que as vagas são demoradas, tanto para cirurgias quanto para atendimento com especialista, realização de alguns exames de média e alta complexidade. Isso, infelizmente, o município também não tem condição de custear 100%, que é uma responsabilidade do Estado. Porém, como a vereadora Kelly disse, ela sempre bate nessa tecla. É responsabilidade do Estado, é responsabilidade do governo federal, porém está no município, é um cidadão itaberaense. Então, nós, enquanto poder público, nós temos que dar essas condições, né? Então, na verdade, eu sinto assim que uma grande necessidade do município, eu acredito que toda a região, é ainda a parte da saúde aí no que se refere à questão de vagas, né? A disponibilidade de vagas para as pessoas. 12:45, Aguinaldo, lá atrás eu perguntei sobre os destaques aí do mandato da vereadora Kelly, projetos, indicações, requerimentos, quais os seus destaques pra gente?
Tem bastante. Eu anotei alguns aqui, porém tem vários. A gente tenta atender o máximo possível que a gente conseguir e espera, né, que a prefeitura, através do executivo, o secretariado, consiga atender essas demandas. Que às vezes o vereador X faz uma indicação, porém o outro vereador também tem um pedido, né, desse. Ou a população vai cobrar outro vereador. Então são 9 vereadores. Às vezes uma indicação que eu faço é indicação que é pedidos que chegou para os demais vereadores. Então, na verdade, a gente tem um trabalho, né, tanto na conquista de recursos, graças a Deus a gente tem sido muito bem representado, né, pelo deputado que a gente trabalhou e apoiou e conseguiu vários recursos. Então isso ajudou bastante também o município a executar alguns de nossos pedidos. Podemos destacar aqui alguns pedidos que eu fiz também através de indicação, para que o município possa pleitear aí no ramo de habitação. A gente sabe que é uma dificuldade enorme, todos os municípios têm sofrido bastante com isso, mas a gente vê a necessidade de habitação. Fiz um ofício, né? Qual que é a demanda para Itaberá? O déficit habitacional de Itaberá, qual que é? Olha, eu não tenho número exato, Edson, para dizer para você, porém é um número alto, é um número bem elevado. No entanto, que a gente vê que as inscrições, né, de habitacional é bastante alta, né? Demanda é grande. Demanda é grande. Porém, o lado bom é que, pensando nisso, né, a gestão, o prefeito, vice-prefeito, secretariado e os vereadores, a gente conseguiu aprovar a aquisição de um terreno de 11 alqueires para construção de futuras casas aí, seja de CDHU, seja do programa Minha Casa Minha Vida, ou de repente algum projeto municipal para construção de habitações, e também o que se tem falado bastante em Itaberá, o lote social, né? A Câmara, através dos vereadores, aprovamos, né, esse projeto, adquiriu o terreno, tá? A previsão é para 700 a 800 moradias, entre lote social, que a pessoa vai, né, poder pleitear aí o lote, poder construir. É a própria pessoa que constrói? Como é que funciona? A própria pessoa que constrói. Essa é a primeira parte, né? Aí tem uma parte que está prevista para a construção do CDHU, que são as casas populares, né, do governo do estado. Então, na verdade, é um conjunto habitacional que está caminhando muito bem. Muitas pessoas falam que está demorando, porém a parte de construção, uso e ocupação de solo é bem burocrática, né? Então tem a parte de saneamento básico, tem a parte de infraestrutura que tem que fazer, a distribuição dos lotes para poder elaborar o projeto, para poder sortear esses lotes e também disponibilizar aí a área para o CDHU fazer as construções. Então essa é uma demanda bem alta também. Legal. Kelly, próximas eleições, a gente sabe que tem um tempinho ainda para elas, né? Mas qual que é a expectativa sua, executivo, legislativo? Vai ter muita disputa lá em Itaberá? Qual que é a visão sua com relação a isso? Lá, por enquanto, acho que tá tranquilo, né? Tranquilo ainda. A gente, o nosso gestor lá, o Alex, ele tá no último mandato dele, ele não pode mais reeleição, né? Já foram 2. A gente tem um grupo forte, a gente espera que o grupo permaneça junto, né? E dali saia um candidato e continue essa gestão, porque eu acho que é uma gestão que fez diferença em Itaberá. A minha pretensão hoje, como eu disse, né? Deus à frente, ele sabe do nosso amanhã, mas é continuar no legislativo. Acho que na política eu ainda tenho muito que aprender, né? Para um dia, quem sabe, pleitear outra coisa. Mas eu acho que acima de tudo é estar representando a população, se assim, né, a população quiser e se Deus permitir, e tentar fazer sempre o nosso melhor. Eu falo, Edson, que uma coisa que eu levo para mim, para minha vida, é que eu entrei na política eu sabendo que eu não ia conseguir resolver tudo. Até você falou que você tem, né? Você já teve essa sensação de que às vezes a gente tá ocupando um lugar e a gente se sente ali ineficiente, a gente não consegue. Mas eu falo que o que eu sinto, a nossa população, ela é carente de atenção. E isso daí, a educação, você tratar, você responder, por mais que às vezes você tenha que falar um não. Como disse o Aguinaldo, a gente tem a parte assistencial. Tem que ser aquele não sincero, né? Mas tem que ser um não sincero, um não tentando encaminhar a pessoa para uma situação que ela consiga resolver, do que você ficar enrolando a pessoa ali, não, né? E deixar passar. Então isso eu falo que eu levo para mim e tento fazer todos os dias. Sempre dar o retorno, seja ele positivo, negativo, mas sempre você dá o retorno. Se você me mandou mensagem, na hora eu respondi. Eu acho que não custa a gente estar com o telefone na mão, por mais que você fale assim, eu vou ver depois, mas você tem que dar esse retorno. Eu acho que isso falta muito na nossa política,
falta muitas vezes no nosso serviço público, né? Eu acho que a população é o pagador principal de imposto e eles merecem isso. Isso é o mínimo que a gente tem para oferecer para eles. Lógico que além de tudo mais se correr atrás, tudo mais a atenção e a educação em primeiro lugar. Com certeza. Vereadora Kelly Macedo, a gente agradece muito pela sua participação, pelas suas informações aí com relação ao seu mandato como vereadora em Itaberá. Com certeza a gente terá aí outras conversas. Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser. Imagina, Edson, eu que agradeço. Uma boa tarde aí. Também queria deixar aqui registrado meu abraço a todos os itaberaenses, todos da região que estão Forte acompanhando. Abraço a todos aí. Mas todos os itaberaenses que estão aqui, mandei para a família, mandei para todos, né? Já tive retornos aqui no WhatsApp que estariam acompanhando. Então, meu abraço aí a todos vocês. Vereador Aguinaldo, expectativa aí para as próximas eleições, Câmara, Prefeitura, qual que é o pensamento seu? Essa pergunta é uma pergunta que é o momento, né, de colocar ela em pauta, sim. A gente vê que está se aproximando das eleições, não está longe, chega rapidinho, passa muito rápido. Graças a Deus a gente tem feito um mandato bem transparente, um mandato bem participativo, busca de recurso, né, através do meu mandato. Nos últimos anos aí foi conseguido para Itaberá mais de 2,5 milhões de reais em emendas parlamentares, seja estadual ou federal. Isso, na verdade, ele é de grande importância. A gente vê que o nosso trabalho está tendo resultado e principalmente reconhecimento popular. A gente tem uma boa relação com todos os vereadores lá, a população, ela é bem parceira, ela busca informação, isso é importante, né? A gente tem lá as emendas impositivas também, né, da Câmara Municipal, isso ajudou bastante a Prefeitura a executar os trabalhos, né? Algum projeto que a Prefeitura não tinha condições de executar, através da emenda impositiva do deputado ou do vereador, consegue executar. Então a gente tem trabalhado bastante, a expectativa para o próximo ano, né? Pleito político, né? Eleições municipais, elas são as melhores. Graças a Deus meu nome está bem cotado lá, de repente para algum cargo, né? Fora do legislativo? Do legislativo, sim, graças a Deus. Prefeito, vice, como é que tá? Sim, na verdade está aparecendo meu nome em bastante pesquisa, acredito que em todas as pesquisas que já foram feitas, o meu nome está aparecendo muito bem cotado. Isso é importante, né? Não somente para realização pessoal, e sim pelo reconhecimento popular. Até nas espontâneas tá aparecendo bem meu nome lá, não tenho números exatos, mas nas pesquisas online também, através das redes sociais públicas, né? Tem lá o meu nome, sempre aparecendo em primeiro, segundo, às vezes terceiro. Então, é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar bastante. É uma situação que a gente precisa amadurecer, é um amadurecimento na política, aprender bastante, né? O Alex, o atual prefeito lá, está no segundo mandato, já fez 3 de vereador, foi presidente de Câmara, reeleito. Então, aprendi muito com ele que abriu as portas da política para mim lá em 2012, ele me deu essa oportunidade. E a gente é muito grato, né, ao atendimento, né, do prefeito com o meu cargo, o meu mandato, a minha pessoa, e acima de tudo a gente busca querer melhorar. Então, na verdade, o nome da gente está à disposição, o nome do vereador Aguinaldo Santos, ele está à disposição da gestão. A gestão precisa dar continuidade a esse trabalho, assim como a vereadora Kelly falou. A gente precisa ter um sucessor. Nosso grupo é grande, nosso grupo é forte, seja dos agentes políticos, seja de servidores, população. Nosso grupo é forte. Alguma coisa não deu certo? Pode melhorar? Vamos corrigir, vamos apresentar uma proposta para o município. Então isso é importante. O meu nome está à disposição. Deus em primeiro lugar, a família tem apoiado bastante. E além das redes sociais, a gente tem participado de várias reuniões, né? Com as pessoas participando. E eu acredito que a pesquisa popular é a melhor resposta, né, para o momento que vivemos. Tem o vice-prefeito, que é natural o vice-prefeito pleitear o cargo de prefeito para ser o sucessor. Isso é importantíssimo. O nosso vice-prefeito lá é de extrema confiança também, tem trabalhado bastante, ele está na Secretaria de Planejamento e Finanças, isso é importante. Aí tem outros nomes também de outros agentes, né, que já participaram de pleitos eleitorais, né, não tiveram sucesso naquelas eleições, mas eu acho que a coisa começou a aquecer, Edson. Eu acho que agora é o aquecimento, né? Certo. É o momento certo, é o treino, estamos no treino aí, e a gente espera que dê certo aí, que tanto o nosso grupo quanto a população possa fazer uma boa escolha. E se for da vontade de Deus, da vontade popular e do nosso grupo, né? O meu nome está aí à disposição, de repente pleitear um cargo de vice, um cargo de prefeito, não sei, vamos definir em grupos, porque é em grupos que a gente entrou lá, então a gente precisa ter essa parceria. Mas, respondendo a sua pergunta, né, complementando, o meu nome, graças a Deus, está bem cotado e a gente deseja contribuir, somar. Eu acho que a política são fases, a gente está vivendo uma fase muito boa em Itaberá, a gente tem sido reconhecido, né, o nosso mandato, a nossa gestão tem sido reconhecida em muitos municípios, né, no estado aí, então a gente está vendo que está dando certo. Então, por que trocar o certo pelo duvidoso? Então, acredito que a gente pode articular e manter um grupo forte aí em prol da população itaberaense.
Muito bem, vereador Aguinaldo, a gente agradece muito também pela sua participação, pelas informações aqui no Pop News e com certeza a gente terá outras oportunidades aí para se falar. Forte abraço, até a próxima, o microfone fica também à sua inteira disposição. Bom, só finalizando aqui, Edson, então, agradecer a todos os ouvintes da Pop FM, agradecer você, Edson, pelo convite, assim como a vereadora Kelly mencionou também, é importante a gente participar desse diálogo, desse debate político, né? É importante levar as informações. Tem muitas coisas que acontecem em municípios vizinhos que deu certo e a gente tenta fazer dar certo no nosso. Então, agradecer você mais uma vez pela oportunidade, sucesso para a Pop FM, com certeza é uma rádio que já chegou para ficar na região toda. Deus abençoe vocês todos. Amém. Esportes. Aí, 12:56, informações aqui esportivas. Você vai conferir agora os resultados do futebol e os próximos jogos também. O Bruno Mendes tem pra gente mais informações. E vamos começar com Série B do Campeonato Brasileiro. Tombense venceu o CRB por 2-1. A Chapecoense bateu o Ituano 1-0. Ponte Preta e Juventude ficaram no 0-0. Copa Sul-Americana, 2 brasileiros se classificaram. América Mineiro goleou o Colo-Colo 5-1 e o Corinthians foi até o Peru e venceu o Universitário novamente por 2-1. Nesta quarta, a bola rola para a Série B do Campeonato Brasileiro. Teremos Atlético Goianiense e Mirassol, Novo Horizontino e Londrina, ABC e Guarani, Avaí, Sampaio Correia, Ceará e Vila Nova, Sport e Vitória. E as contratações do Campeonato Brasileiro da Série A continuam. Bahia apresentou o lateral Gilberto, que falou na sua chegada ao clube. A torcida do Bahia é uma torcida, já reparei que é uma torcida muito calorosa, né? Que abraça muito o clube, muito apaixonada. E desde antes de fechar já me mandavam muitas mensagens e tudo, mas eu tava no período de férias, né? A negociação começou a esquentar na metade das minhas férias, então não é fácil, é um momento novo para mim, que eu nunca tinha vivido isso na carreira, de chegar num clube já com o clube jogando a temporada, então a gente precisava desse período e o time de preparação física tem muita qualidade, já deu para perceber, são muito inteligentes e tiveram que ter essa paciência, mas agora tá 100% para o próximo jogo. Gilberto pode fazer a estreia com a camisa do tricolor baiano no próximo sábado na Arena Fonte Nova, diante do Corinthians. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. Pop News. Seja o primeiro a saber. Pop News. Aí, 12:58, temos mais uma informação aqui da nossa equipe de reportagem. O governo autoriza quase 2.500 vagas em concursos ainda este ano. Outras 500 serão preenchidas por aprovados em concursos já realizados. Quem tem pra gente informações sobre isso é o Renato Ribeiro. A Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira mandados de busca e apreensão na casa dos acusados de hostilizar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e sua família no aeroporto de Roma, na Itália. As buscas foram feitas na casa do empresário Roberto Mantovani Filho e de sua esposa Andréa Mantovani, em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. O empresário Alex Zanata também é alvo de buscas. Os mandados foram autorizados pelo Supremo e os policiais foram autorizados a recolher aparelhos eletrônicos e documentos nas casas dos envolvidos. O caso de agressão ocorreu na última sexta-feira na Itália. Um grupo de brasileiros teria ofendido Alexandre de Moraes e agredido um dos filhos do ministro. A defesa da família Mantovani diz que as ofensas foram proferidas por outras pessoas. Já Alex Zanata prestou depoimento na Polícia Federal no domingo e negou ter ofendido o ministro do STF. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Aí, 12:59, reta final aqui do Pop News. Vamos com os destaques finais para você. STJ diz que plano de saúde deve inscrever recém-nascido neto de titular. Uns destaques finais aqui do Pop News. Mais destaques para você que está acompanhando a gente. O governo estuda ação para autônomo participar do Minha Casa Minha Vida. Para integrar o programa, o trabalhador precisa comprovar renda. Informação aqui sobre o presidente Lula defende punição severa a agressores de Alexandre de Moraes. Informações sobre esse assunto também para você que acompanha aqui
o Pop News. Pontualmente, 1h. Na sequência você tem a nossa amiga Pati em 107.5 e também 90.9 e a gente volta aí numa próxima oportunidade. Forte abraço e até a próxima, se Deus quiser. Pop FM